Graça e paz, queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Cristo Vive em Mim. Estamos aqui juntos nessa sexta-feira abençoada com esse tema importantíssimo e super atual. A Maranata, a esperança de quem não teme a volta de Jesus. Que tema importante, que tema atual, não é verdade? Que a gente possa prestar bastante atenção no que vai ser dito aqui, que a gente venha aprender, que a gente venha guardar e que a gente venha praticar. Amém? Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E João responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, olha o que esse texto aqui diz. É algo maravilhoso, porque Jesus está dizendo que vai vir, Jesus está dizendo que vai vir e vai vir sem demora. O que João responde? Amém. Vem, Senhor Jesus. Alguém que está esperando, alguém que anseia de fato pela volta de Jesus. É isso que João está fazendo, é isso que ele está dizendo, é isso que ele está pronunciando. E o primeiro tópico dessa mensagem é: Maranata é o grito de quem espera Jesus. A nossa esperança, ela deve estar nisso, irmãos. A nossa esperança, a nossa expectativa, ela deve estar na volta de Cristo. Porque esses serão os dias melhores. Esse será o bom tempo da nossa vida. Não agora, não esses tempos, não esses períodos que nós estamos vivendo, não o decorrer da nossa vida inteira. Nós ainda não temos dimensão, a nossa mente não consegue raciocinar as grandiosas coisas que Cristo tem preparado para nós. E é justamente o que esse texto aqui diz, que João, essa expectativa, sabe que esse anseio é justamente o que a gente deve ter quando se fala na volta de Jesus. E não pavor, não medo. Mas a gente tem visto que muitas pessoas, ao falar nesse tópico, ao falar nesse tema, elas sentem sim pavor e sentem medo quando se fala da volta de Jesus. Mas nós, como cristãos, você que está aí, que entende que Jesus virá, nós devemos sentir alegria. Nós devemos sentir uma alegria imensa, porque Ele virá ao nosso encontro. Sabe, às vezes a gente clama por isso, mas a gente não tem dimensão do que nós estamos falando. Nós estamos clamando para que Jesus venha, sem pavor, sem medo, mas nós não estamos aqui apavorados com o fim do tempo, não. Nós estamos vivendo, nos preparando para esse momento, para esse encontro. Essa, sabe, é a questão da nossa vida. Nós estamos vivendo para isso, esperando por esse momento, esperando por esse dia. É esse o que da questão, que nós às vezes não entendemos. Às vezes fica preocupado porque os fins dos tempos e o que a Bíblia diz está acontecendo. Se você assistiu a mensagem diante do pastor Leandro, você viu que muitas coisas estão acontecendo, e se alguns acharam que não iria acontecer, que está na Bíblia e está acontecendo, irmãos. E a gente não deve ficar com medo, a gente não deve ficar apavorado, mas a gente deve ver que aquilo que o Senhor disse que aconteceria está acontecendo. E se restou alguma dúvida, se alguém tinha ficado com alguma dúvida, agora essas dúvidas estão sendo tiradas. Maranata carrega a ideia de vem, Senhor. E Paulo, ele demonstra essa expectativa parecida com João em 1 Coríntios capítulo 16, 22. A gente não pode tomar, queridos, a vinda de Jesus como se fosse uma tragédia. Não é uma tragédia a vinda de Jesus. A gente não espera uma tragédia, vamos esperar o fim do mundo, as coisas vão acontecer e a gente espera uma tragédia. Não, a gente espera um encontro. A gente espera um encontro com Jesus. A gente espera um encontro com o nosso amado, sabe? Essa é a questão das nossas vidas, que nós estamos clamando, que nós estamos buscando e dizendo muitas das vezes com as nossas bocas dentro das igrejas: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, e a gente não entende isso. Olha o que nós estamos clamando, olha o que nós estamos dizendo. Por que temer a isso? Quando nós clamamos, vem Senhor Jesus, que a gente venha ter anseio, que a gente venha ter esse desejo, que o nosso desespero não venha ser por pavor e medo, mas que o nosso desespero venha ser por encontrar Jesus, venha ser por estar com Ele de fato, sabe? Não venhamos ter medo disso.
porque esse é o encontro das nossas vidas. Você nunca teve um encontro tão precioso como você terá no dia da vinda de Jesus. Para quem está em Cristo, a volta de Jesus não é motivo de desespero, não é motivo de desesperança, muito pelo contrário, é a esperança viva. Cristo Jesus é a esperança viva. O mundo olha para o fim e se pergunta, e agora o que vai acontecer? E nós não, nós olhamos para o céu e dizemos, Maranata. Nós dizemos, sim, esse é o encontro das nossas vidas. Esse é o momento que nós estávamos aguardando. E mais uma vez a gente volta para o tema da mensagem, a esperança de quem não teme a volta de Jesus. É essa esperança, queridos. Assim como João falou, assim como Paulo falou, nós como os cristãos, nós como pessoas posicionadas em Deus, nós devemos esperar, nós devemos ansiar por esse encontro, esperar ansiosos, porque nós queremos esse encontro, porque desejamos o nosso amado, porque nós estamos aqui aguardando ansiosos, sabe? E é sobre isso, é sobre essa expectativa que está sendo gerada nos nossos corações. Não o pavor, não o medo, mas essa expectativa boa. Amém? E o segundo tópico é: quem ama Jesus não teme o dia em que ele voltará. O medo, eu anotei aqui, o medo da volta de Cristo pode revelar que existe algo dentro de nós que precisa ser colocado em ordem. Se por acaso, em algum momento a gente tem medo, e se a gente sente esse desespero, mas por quê? Por que a gente está temendo que Jesus volte? Por que a gente está temendo que a gente se encontre com aquele que nós abrimos a nossa boca para dizer que amamos, para dizer que esperamos, para dizer que cremos? As nossas orações, elas estão sendo fundamentadas, estão sendo feitas no nome de Jesus. Então, por que tememos em encontrá-lo? Então, se por acaso estamos temendo, irmãos, existe alguma coisa em nós que precisa ser mudado, existe alguma coisa em nós que precisa ser feito, sabe? Alguma coisa de errado tem, porque nós precisamos sim querer esse encontro. Pense comigo, você irá concordar se nós estamos orando no nome de Jesus, se nós estamos crendo no nome de Jesus, se nós lemos essa palavra, se nós estamos aqui lendo a Bíblia, então é o quê? Nós estamos tendo essa confiança, nós estamos acreditando, mas até que ponto nós estamos dispostos a ir, sabe? Então, é por isso que eu anotei isso aqui. Quem ama a Jesus não teme o dia em que ele voltará. Nós não devemos temer, nós devemos amá-lo. Se a gente ama ele, se a gente quer se encontrar com ele, então a gente não deve temer. A gente deve ansiar, assim como esses filhos do Senhor que nós citamos aqui nesses textos, nós devemos esperar, nós devemos ansiar. E será que estou pronto? Será que eu estou pronto? Sabe, essa é a pergunta das nossas vidas, né? Tópico 3. Maranata nos chama para uma vida de santidade. Ou seja, anteriormente eu disse o quê? A expectativa da volta de Cristo deve produzir santidade e não pânico. Sim, ou seja, vai produzir santidade porque nós estamos esperando, nós estamos aguardando, e se nós estamos esperando, nós queremos estar preparados porque nós estamos ansiando por esse encontro. Então, a volta de Jesus, ela não deve ser algo que nós vamos abandonar a vida presente, vamos abandonar o que estamos fazendo, o que devemos fazer. Não. Hoje nós devemos fazer o quê? Nós devemos continuar perdoando, nós devemos... tudo isso enquanto há tempo, devemos perdoar enquanto há tempo, devemos servir enquanto há tempo, devemos amar enquanto há tempo. Tudo isso, irmãos, nós vamos fazer agora, não há como ser feito depois. Então, essa santidade, ela será feita dessa forma. Uma coisa vai levar a outra. Se eu quero seguir a Jesus, se eu quero chegar ao dia em que irei me encontrar com ele, então... antes disso, existe algo que é necessário fazer. Lá no início nós falamos isso, nós falamos, se eu sinto medo, se eu sinto pânico, se eu sinto desespero e não ao contrário, desespero porque eu quero conhecê-lo, porque eu quero estar com ele, desespero por pavor, então algo de errado tem aí e precisa ser consertado. Então é justamente disso que nós estamos falando. A Maranata, ela deve nos chamar para uma vida de santidade. Sim, para uma vida onde a gente vai tentar acertar o tempo inteiro. O tempo inteiro nós vamos... não, eu preciso perdoar, eu preciso fazer, eu preciso colocar a minha vida em ordem, eu preciso não procrastinar. E a gente sabe que
é dia após dia, é difícil, mas não é impossível. A gente consegue buscar a Deus enquanto é tempo. Nós não estamos esperando Jesus, queridos, de braços cruzados. Nós já vamos esperar, não, eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Não, nós estamos aqui esperando Jesus, mas nós estamos esperando Ele, vivendo para Ele. Nós estamos esperando Jesus, fazendo a obra para Ele. Aquilo que Ele nos mandar fazer, que assim seja. O Senhor está falando isso para mim e para você que está aí também. A gente não vai ficar esperando Jesus de braços cruzados. A gente não vai ficar esperando Jesus aqui sem fazer nada. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor está nos dizendo para fazer. E às vezes a gente fica dando uma desculpa e outra, mas eu tenho medo, mas eu não sei, mas eu não gosto, mas eu não quero. Infelizmente, a gente como humano, a gente dá essas respostas, a gente faz esse tipo de coisa, de certa forma, porque a gente está agindo com aquele nosso querer, com o que a gente quer fazer, mas não é assim que deve ser. Nós devemos fazer não a nossa vontade, assim como diz a oração modelo na Bíblia. A vontade do Senhor é que a gente quer que seja feita e não a nossa. Ainda que seja difícil, queridos, vamos lutar para que isso aconteça. Não vamos só orar, mas nós vamos lutar para que isso aconteça. Amém? Tópico 4. Jesus voltará a qualquer momento. Vamos ler aqui, queridos, Mateus. Não estava aqui, mas eu vou... Mateus capítulo 24, versículo 44. Enquanto eu abro, reflita nisso. A gente já escutou tantas vezes isso, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento Jesus pode voltar, e os antigos falam, a qualquer momento Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar. E ontem o pastor Leandro citou isso, né? Que a gente já escutou tanto isso, que Jesus vai voltar há muitos anos atrás. E você nem tinha nascido e todo mundo já estava escutando isso. Eu nem tinha nascido, todo mundo já estava escutando isso. E Jesus não voltou até agora? Queridos, não tenha dúvida. Nós não sabemos o dia e a hora, mas Ele vem. Amém? Não tenha sombra de dúvida, porque Jesus virá. Mateus 24, capítulo 44, versículo 44, perdão. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. É por isso que nós não podemos ficar esperando Jesus de braços cruzados, porque nós não estamos aqui, queridos, com hora marcada, com dia marcado. Não é um compromisso em que a gente vai estar lá, que a gente vai se arrumar, que a gente vai ir. Nós não sabemos a hora que vai ser. Você pode muito bem estar aí lavando a louça na pia, você pode estar trabalhando, você pode estar em casa, você pode estar com seus filhos, eu não sei. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, não há tempo de esperar para se preparar, nós temos que se preparar no hoje, no agora. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas com muita garra, com muita voz, e não apenas esperando sem fazer nada. E esperar, mas ansiar também, querer buscar, não apenas dizer, não apenas cantar, como nós temos cantado muitas vezes. Eu não estou dizendo para você não cantar, mas eu estou dizendo para você cantar sim e ansiar com o seu cântico, clamar com a sua voz, que nós sim de fato estamos esperando, nós queremos isso, não da boca para fora, mas nós porque nós esperamos e queremos que o Senhor venha, e nós vamos clamar até que o Senhor venha, nós vamos buscar até que o Senhor venha, nós vamos orar até que o Senhor venha, nós vamos nos ajoelhar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. O quinto tópico, Maranata é uma esperança que nos mantém firmes. Ou seja, se tudo está difícil para você, se tudo está perdido, se a sua vida está um caos, eu quero dar uma mensagem de esperança para você agora. Maranata. O quê? Não entendi, Raíla. Se tá tudo perdido na sua vida, essa é a oportunidade de dar certo. Jesus Cristo é a única solução, é o único que tem a chave para os seus problemas, é aquele que vai te resgatar do poço que você tiver, do buraco que você tiver. Jesus pode te resgatar. Jesus pode te livrar. Então, temos que nos agarrar nessa esperança. Independente da vida que nós levamos aqui, a vida de frustrações, com Ele não terá isso.
não terá dor, não terá choro, não. É muita alegria. Quando a gente pensa em Jesus, querido, nós pensamos em esperança, em alegria, em conforto, sabe? Em misericórdia, em graça, em correção, porque Jesus é tudo isso. Jesus é aquele que nos fortalece, independente das dificuldades, independente das rejeições, independente das perdas. Jesus está conosco e ainda nesse dia Ele virá e vai nos salvar e vai nos resgatar. Amém? Então que a gente possa ainda se lembrar dessa promessa maior que existe, que Ele disse lá em cima para João, para mim e para você: eis que venho e sem demora. Ele vem e Ele vem sem demora, queridos. Vamos nos agarrar nessa esperança. Vamos crer que Jesus virá, porque Ele virá. Não importa quantos anos estão falando isso. A gente tem visto os sinais de que Jesus virá. Nós temos visto o que a palavra de Deus, o que aquilo que Deus tem dito, tem falado, vai acontecer. Tudo que está aqui, queridos, está acontecendo já. Assim como já aconteceu na sua vida. Assim como já aconteceu no nosso país, no nosso mundo. Sim. Vai acontecer, está acontecendo. Tudo que o Senhor fala, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Então, sim, a sua história, ela não vai terminar com dor. A sua história, ela não vai terminar com frustrações. A sua história vai terminar com Cristo, porque Ele é a solução. Ele vai cumprir o que prometeu, Ele virá e Ele vai transformar a nossa história. E nós precisamos disso, nos agarrar nessa esperança de que Jesus virá e que Ele vai transformar a nossa nação. Amém? Tópico 6. Quem espera em Jesus precisa continuar fiel. Quem espera em Jesus precisa continuar fiel. Dia após dia. Sabe quando a gente ouve que precisa ser uma decisão diária? É verdade, uma decisão diária. A fidelidade de Cristo, independente do que aconteça, independente das circunstâncias da vida, independente dos problemas que aconteçam, nós precisamos nos agarrar nessa fidelidade. Nós precisamos estar firmes com aquilo que com a aliança que nós colocamos diante do altar do Senhor. Todos nós fizemos uma aliança com Cristo, que nós viemos honrar esse compromisso, que nós viemos honrar essa aliança, esse chamado que o Senhor colocou nas nossas mãos, que a gente venha continuar ouvindo aquilo que Ele tem dito para nós e que a gente venha praticar com muito êxito. Amém, queridos? Que a gente venha lembrar dessa palavra e meditar aí durante esse final de semana, que você possa se lembrar que você e eu, nós vamos esperar em Cristo, não de braços cruzados, mas com muita expectativa, com muita fé em Deus, que Ele virá sim, porque Ele prometeu. Amém, queridos? E vou citar mais uma vez aqui o tema da mensagem, que você possa se lembrar e que você possa, ao decorrer dos dias, dizer isso. Maranata, a esperança de quem não teme a volta de Jesus. Nós não vamos temer, vou dizer isso bem perto da câmera, nós não vamos temer, nós não estamos temendo, muito pelo contrário, nós estamos firmes, nós estamos confiantes em Jesus e nós estamos aguardando pelo momento em que nós vamos encontrar o nosso amado, aquele que esteve conosco dia após dia, nos dias de luta, nos dias de dificuldade, nos dias de nossas dores, de nossas lamentações, o Senhor esteve conosco. Amém, queridos? E que você se agarre nessa esperança de que Jesus virá. Não se apavore, não tenha medo. Se por acaso você se apavorar, se por acaso você sentir medo, se agarre nessa esperança aqui, ó. Jesus Cristo, a palavra de Deus que vai trazer solução para a sua vida, que vai tranquilizar o seu coração. Dentro da Bíblia existem inúmeras palavras que citam: não tenha medo, seja forte, tenha bom ânimo. A Bíblia repete as palavras assim, então vamos confiar em Cristo. Vamos confiar que o Senhor já está vindo. Amém? Tem dia e hora marcada. Você não sabe, eu não sei. Mas esse dia em breve vai chegar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe.